Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse vídeo a gente precisa contar sobre essa história. Maurício indo para o Flamengo, tem essa possibilidade? Eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação, o contrato do Maurício e a ideia do Inter em relação ao jovem de 21 anos. A gente também fala sobre o primeiro reforço do Inter do pacotão e da comitiva que foi para a Europa, Luiz Adriano, porque tem uma peculiaridade na forma com que ele está jogando e ele pode ser aproveitado de outra forma pelo técnico Mano Menezes. Além disso, a gente fala, é claro, do time do Inter que entra em campo nesta noite contra o São José no Beira-Rio. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes para a gente seguir alavancando os conteúdos aqui do canal, que são sempre com o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Eu estou apostando lá na KTO em vitória simples do Internacional. Vitória do Inter. Quer mais uma dica? Pode cravar lá. Mais de 1,5 em gols. Vitória do Inter, mais de 1,5 em gols lá na KTO. O primeiro comentário fixado no vídeo tem o link e o meu código para tu ganhar uma free bet por lá, tá certo? Bom, pessoal, eu quero começar falando justamente disso. O Inter entra em campo nesta noite contra o São José, 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. Expectativa de 15 mil torcedores na Casa Colorada. E o Internacional que precisa vencer. Hoje é terceiro colocado, não está nem atrás só do Grêmio, está atrás do Ipiranga, que venceu na última rodada. Tem a mesma pontuação do Inter, 13 pontos na tabela de classificação, mas pelos critérios de desempate, o Ipiranga está na frente do Internacional, então cresce em importância o jogo desta noite no Beira-Rio. Mercado retorna à zaga, já estava recuperado de lesão na panturrilha, teve uma virose na recuperação, já tinha viajado com a delegação que foi a Pelotas na vitória por 1-0 contra o Brasil no último final de semana. O Mano destacou na coletiva. O Mercado deve voltar naturalmente à titularidade, volta a reeditar redita, na verdade, essa dupla de zaga vice-campeã brasileira na temporada passada, que tem Mercado e Vitão. No meio, há uma dúvida entre Baralhas e Johnny. Eu ainda coloco como dúvida muito pelo que disse o técnico colorado após a vitória contra o Brasil de Pelotas. Aquela questão de ganhar o Baralhas sem perder o Johnny. Então ainda estou colocando como dúvida essa situação. Não tenho essa convicção que o Baralhas já vai ser o titular agora, mas ele vai a longo prazo ser titular sim. Bom, provável Inter, Kehler no gol, Bustos na lateral direita, dupla de zaga Mercado retornando e Vitão, e o René na lateral esquerda. No meio de campo, primeiro volante, Johnny ou Baralhas, eu tô apostando em Johnny, e Depena ao seu lado. Maurício, Alan Patrick e Wanderson no comando do ataque, Pedro Henrique mais uma vez. Bom, pessoal, vamos falar sobre reforços, tá? Eu quero falar sobre duas situações. O Arangues ontem já teve ok, vai assinar provavelmente hoje o seu pré-contrato com o Internacional. A direção vai trabalhar na liberação antecipada, como está trabalhando do Luiz Adriano, que já tinha assinado anteontem o seu vínculo de pré-contrato com o Internacional. A direção vai trabalhar junto ao Antalyaspor da Turquia na sua liberação antecipada. Mas tem uma peculiaridade do Luiz Adriano, tá? Sobre a posicionamento. Calvin Correia, meu parceiro, colega, foi colega em Rádio Grenal, hoje na Rádio Bandeirantes, é um excelente comentarista, acompanha tudo que é campeonato. Procurem o Calvin nas redes sociais, K-A-L-W-Y-N, Calvin Correia. Pesquisem lá, tá? Ele é comentarista também da Rádio Bandeirantes. Ele foi atrás de alguns jogos do Luiz Adriano lá no Antalyaspor da Turquia que muitas pessoas não acompanharam. Ele tem 10 jogos como meia no Antalyaspor e 5 jogos como centroavante. Nos 5 jogos que ele jogou como centroavante, foram os melhores momentos dele. Não que ele tenha jogado mal como meia, segundo o Calvin, mas como centroavante ele participou mais diretamente dos gols. 5 jogos como centroavante, ele fez 2 gols e 1 assistência lá na Turquia, no Antalyaspor, mas ele tem jogado também como meia, ele já tinha jogado assim também algumas vezes no Palmeiras, pode ser uma opção para o Internacional. Ainda sobre reforços, tá? Luiz Adriano e Arangues acertados, o Inter ainda em busca de um centroavante. Eu quero falar de Cuejar, porque hoje é o dia D, tá? Hoje tem marcado uma reunião entre Inter e Al Hilal para conversar sobre Gustavo Cuejar. Essa já é uma notícia muito importante, porque o Cuejar já aceitou o projeto do Inter, o Inter quer trazer o Cuejar, falta, claro, a liberação do Al Hilal, que não é fácil. Eu quero deixar isso claro para vocês, para ninguém se iludir nem nada do tipo. Não é fácil a liberação do Cuejar, mas o Inter vai tentar e tem uma reunião marcada hoje. Possivelmente não tem, porque é David Bandeira, presidente Alessandro Barcelos, um advogado e agora 2 médicos. O Inter acho que não vai até o mundo árabe, tá? Não vai até o mundo árabe. Importante sobre a viagem do presidente, tá? O Lucas Colar trouxe que a comitiva do Inter deve voltar no domingo,
mas o presidente não. Vai ao encontro do que eu disse ontem. O presidente não tem data para voltar para o Brasil, segue tentando reforços lá na Europa, tá certo? Por fim, quero falar de Maurício. Maurício, informação ontem à noite trazida pelo Vene Casagrande, o melhor setorista de Flamengo no Brasil, o cara é fera, trouxe a informação de que o Maurício foi oferecido ao Flamengo. Seguinte, pessoal, o empresário do Maurício é o André Cury. Claro, ele tem outros representantes que trabalham para o principal empresário dele, que é o André Cury, enfim, e a empresa do André Cury. O ponto é o seguinte, tá? O Maurício tem contrato com o Inter até 30 de outubro de 2025. O Inter também pensa em vender o Maurício, não somente o Johnny, que está próximo de uma venda, mas também pensa em vender o Maurício. Teve proposta do Bragantino, o Inter não queria vender para o mercado interno. E tinha também uma sondagem / oferta da Atalanta da Itália. O Inter quer pelo menos 8 milhões e meio, 9 de euros pelo Maurício, isso agora. Se for uma venda no meio do ano como o Johnny, vai se valorizar mais ainda, possivelmente o Maurício, que começou, é verdade, a temporada não tão bem como terminou 2022, mas o Vene trouxe essa informação de que ele teria sido oferecido ao Flamengo. No Inter me garantiram, a gente não vende para o mercado interno, a ideia é uma venda para a Europa, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.